Antes da chegada de portugueses e alemães, a região era habitada por indígenas charruas e minuanos. Ao longo da imigração, contava também com a presença de negros escravizados e outros que vieram para a localidade em busca de trabalho no pós-abolição. Desde a década de 1890, os hamburguenses já manifestavam interesse pela separação da cidade de São Leopoldo. Com o crescimento do número de moradores e empresas, a comunidade se uniu para iniciar o movimento emancipacionista, liderado por comerciantes e industriais, que ficou conhecido como Liga Pró-Vilamento. Tu tem o discurso oficial, que é a questão do retorno de impostos que não vem na medida como deveria, tu não tem um retorno do investimento público dos impostos que se pagava, porque Novo Hamburgo pagava mais impostos do que a sede, né, do que o primeiro distrito, que seria a sede em São Leopoldo, mas tu também tem a vontade de expansão dessa elite local. Esses caras se viam amarrados dentro da estrutura leopoldense. Eles não conseguiam tomar os rumos e dar os rumos à economia local que eles queriam. Por quê? Porque havia São Leopoldo, que era a sede, que ainda tinha muito poder político. Existia esse interesse de expansão, né? De expansão comercial, industrial, enfim, de expansão econômica, né? Meu pai falava que Novo Hamburgo progrediu mais rapidamente que São Leopoldo. Era um distrito de São Leopoldo e começou, os hamburguenses, eles acharam que eles tinham melhores condições de progredir e por conta própria de se estabelecer como empresário, como, enfim, como um município. Seguramente, como sempre acontece, não recebiam da sede São Leopoldo a atenção que provavelmente gostariam de receber, né? E então começou o movimento emancipacionista. E Novo Hamburgo teve o privilégio de ter essa exposição comercial e industrial, onde mostrou a pujança. O próprio governador, que visitou então a feira, na época então o Borges de Medeiros, ficou entusiasmado pelo que ele viu, né? E com o calçado, com os artefatos de couro em geral que eram fabricados aqui, houve um crescimento. Novo Hamburgo expandiu muito. E não tinha nenhuma rua calçada. Havia basicamente falta de investimento na cidade. A própria questão da energia elétrica também era um grande problema, era um grande entrave para a indústria da cidade. A gente não pode ignorar que teve abaixo-assinado, que teve um querer da população também. Mas isso tudo vem a reboque da importância, vamos dizer, da elite que já estava... Assim, Novo Hamburgo é grande o suficiente para se manter como município e progredir. Pedro Adams, ele é considerado meio que o pai da indústria calçadista aqui em Novo Hamburgo. Ah, foi o primeiro a ter indústria? Não, já havia outras indústrias antes. O Pedro Adams inova trazendo a linha de montagem, por exemplo, né, para dentro das indústrias de Novo Hamburgo. Ele moderniza todo o processo produtivo. Ele é conselheiro do município de São Leopoldo, que equivaleria hoje a ser vereador. Mas ele também foi diretor do Banco Pfeiffer. Ele constrói a indústria de calçados, a Calçados Rio Grandense, que fica ao lado da sua residência. E mais adiante, depois desse prédio que está aqui ao fundo, que era a fábrica de molduras do Pedro Alves, em 1917 ele funda o Curtume Hamburguês, ou seja, ele monta um processo de produção própria, interno. Ele está preparando o couro e fabricando o calçado. E ainda, depois da emancipação, ele vai criar, vai haver uma concorrência pública e ele vai ganhar essa concorrência e vai fundar a Energia Elétrica Hamburguesa, ou a Força e Luz Hamburguesa, que era exatamente na frente, onde hoje ainda é a distribuidora de energia, né, aqui na Júlio de Castilhos, chegando na Praça da Bandeira. Se envolveu na fundação dessa empresa de energia elétrica, que é outra coisa, né, que as indústrias com maquinário pesado e tal, tu teria que ter esse tipo de condição, né, para estruturar a tua empresa e trabalhar bem tranquilo. Ele montou toda uma estrutura em volta, né,
para que tudo realmente viesse a funcionar. Por isso a gente pode dizer que ele, junto com o Jacó Crefft Neto, eles são os cabeça, eles são as pontas de lança do processo de emancipação da cidade. O Pedro Adams era vereador em São Leopoldo e ele vai deixar de ser porque ele dizia, não, Novo Hamburgo está muito importante, então eu não posso passar uma lei ou querer pleitear uma lei em São Leopoldo que eu vou diminuir a arrecadação, vou diminuir o tamanho do município. O Jacó Crefft Neto é um dos grandes articuladores da emancipação de Novo Hamburgo. A função primordial ou mais destacada dele é exatamente isso, era o elo político. Ele tinha acesso diretamente com o Borges. Foi deputado estadual, ele tem o título de coronel, que foi herdado do pai dele, o Jacó Crefft Filho, né? Nós temos uma geração de Jacó Crefts que vem para o Brasil. E a família Crefft tinha o seu desvio, tinha um ramal ferroviário aqui, uma pequena estação, que era justamente para dar conta do matadouro, da olaria, fábrica de banha, enfim, de todo esse complexo industrial que a família Crefft mantinha nessa área. Jacó Crefft Neto é o cara que vai costurar, por exemplo, luteranos e católicos, né, os grupos que existiam na cidade, luteranos e católicos e principalmente republicanos e libertadores no âmbito político. Então, quando tu tem, em 1927, a primeira eleição para prefeito, quando Jacó Crefft Neto era justamente o prefeito interino, Leopoldo Petri, prefeito, e Guilherme Ludwig, vice-prefeito, é um católico republicano prefeito e um luterano libertador vice-prefeito. Quem articula tudo isso e articula principalmente o processo de emancipação com o Antônio Augusto Borges de Medeiros, presidente do estado, como se dizia naquela época, é o Jacó Neto. Toda essa área aqui que corresponde aos bairros Liberdade, Industrial, Santo Afonso e aqui seguindo em São Leopoldo mesmo, a Vila Brás, o Rio dos Sinos, que era o Neustadt, a cidade nova, era um grande alagadiço ou com potreiros, né? Então aqui o Crefft vai instalar uma grande criação de gado. Aqui em São Francisco de Paula, em Montenegro, os Crefft vão ter uma ligação muito séria, assim, uma rede de abastecimento para os próprios negócios da família a partir da criação de gado. Major Leopoldo Petri, né? Por conta desses arranjos políticos com patentes militares, foi o primeiro prefeito eleito da cidade, o primeiro prefeito eleito de Novo Hamburgo. Ele vem de um histórico profissional ligado à burocracia do Estado, algo como um arrecadador de impostos, trabalhando com a Receita do Estado. Ele foi secretário em São Leopoldo e ele vai ser o cara das letras, digamos assim. Ele era um intelectual do seu tempo, desse grupo de emancipacionistas. Ele é um dos principais membros da intelectualidade hamburguense daquela época. É o cara que vai, por exemplo, em 1944, publicar a monografia O Município de Novo Hamburgo, que é uma obra imprescindível para qualquer pessoa que vá fazer uma abordagem sobre história local. Aqui um pouco adiante existia o Moinho Petri, né, que era dos pais e dos avós do Leopoldo Petri. E essa casa ela mantinha um grande jardim, segundo memórias aí, ela tinha um grande roseiral em frente à casa, ainda não era aberta a Pedro Adams como é hoje, não tinha essa grande via de escoamento aqui. E Leopoldo Petri mantinha nessa casa, numa parte dessa casa, o seu museu, que era um museu arqueológico de material que foi recolhido na construção de um dos prédios do Colégio Santa Catarina, em Hamburgo Velho. Essa casa mantinha o arquivo do Leopoldo Petri, um grande arquivo documental, e também esse museu. Pode-se dizer que essa casa foi o primeiro museu da cidade. Dos primeiros imigrantes no século XIX aos trabalhadores oriundos de todo o estado nas décadas de 1970 e 1980. Dos habitantes do Morro do Hamburguês, aqueles que povoaram o bairro da Mistura. Da industrializada Manchester brasileira, a capital nacional do calçado. Aos homens e mulheres que nesses 95 anos fizeram de Novo Hamburgo uma cidade plural.